Dia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Sexta-feira, 27 de junho. Obrigado você que sintoniza a Melodia. É verdade, 17 anos juntos, hein? Você viu aí há pouco o jingle da Melodia? Comemorando 17 anos com você. Temos uma história juntos, estamos juntos, afinal de contas somos uma só família. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. A rádio da emoção, claro. Na manhã desta sexta-feira estou recebendo o nosso querido pastor André Prates. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Firmino, nosso amigo, professor do nosso curso, um curso do Projeto Primeiro Amor. Um abraço a todos do Projeto Primeiro Amor e também mandar um forte abraço para todos os nossos amados ouvintes. Deus abençoe. Eu costumo dizer o seguinte aqui, viu, pastor Firmino? Quando o debatedor chama o outro de professor, já joga toda a responsabilidade. Com certeza. E agora já aqui eu tô era. Tranquilo. Aqui só passa a bola. Mas sim, pode falar. Aí ele faz toda a jogada mais complexa, né, pastor André? E depois você só chuta pro gol, né? Pastor Firmino Neto também com a gente, segunda comunidade evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor André. E, de fato, nós estamos entre professores, então eu estou muito à vontade, né, pastor André, pastor Gilaelson. E eu quero lembrar os irmãos que hoje nós começaremos lá as festividades da segunda Shalom com a abertura do aniversário, né, da igreja, 25 anos. Vamos começar hoje. Amanhã o pastor, como é o nome dele? Aquele cantor aqui de Conquista. Eu esqueci o nome desse aqui. Rapaz, eu vou lembrar o nome dele. Ele vai estar com a gente lá, fazendo a parte de adoração e louvor. Eu lembrando, eu falo. E também vamos ter momentos assim bem agradáveis, né, para o nosso elevo espiritual. Então, você é o nosso convidado. Esteja conosco lá hoje, amanhã e domingo pela manhã, né? Vamos ter batismos, celebração de ceia e vamos finalizar com almoço, né? E você estando conosco, você é nosso convidado para almoçar com a gente lá nessa semana, concluindo a semana de celebração. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento ao Senhor. Deus, nós dependemos do Senhor e tão somente dependemos. O salmista disse no Salmo 84, como uma corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Tu és o ar que a nossa alma usa para respirar ou precisa para respirar, e nós queremos nos render aos teus pés, Senhor. A tua soberania, a tua grandeza, a tua majestade, e declarar que o Senhor é Deus, a despeito, muitas vezes, de até nós mesmos agirmos não considerando isso, não levando em conta. Mas eu quero declarar nessa manhã a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, e te pedir que tu nos ilumine nesse momento que vamos tratar sobre esses assuntos
que dizem respeito ao teu reino, a pessoas que fazem parte do teu reino, que venhamos trazer esclarecimento, discernimento, tudo sobre a condução do teu Espírito Santo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. Confesso que tento controlar o máximo de coisas que posso para assim tentar me sentir um pouco mais segura. Por outro lado, a Bíblia diz em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Como saber se estou confiando mais em Deus ou em mim mesmo? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. A Bíblia, pastor André, está cheia de recomendações sobre confiar no Senhor, né? Sim, com certeza. É uma recomendação muito valiosa para a gente, mas aí chega em determinado momento, porque nós, seres humanos, somos muito oscilantes, né? Oscilamos em pensamentos, em humor, em propósitos, enfim, né? A gente oscila bastante. E aí chega um momento que você pergunta assim, mas será que eu estou confiando mais em Deus ou em mim mesmo, né? E aí tem como você aferir isso, pastor André, ter uma resposta em relação a esse procedimento? Sim, eu quero começar usando o texto que o ouvinte comum usou, que é Provérbios capítulo 3, versículo 5. Eu amo esse texto, esse versículo, já preguei várias vezes. E todas as vezes que eu leio e ouço, eu me sinto desafiado, porque requer de mim essa confiança, que muitas das vezes eu me pego em algumas situações que eu bem sei, de forma muito clara, que eu preciso confiar no Senhor, de todo o meu coração, porque eu sei que Ele providencia, Ele é o Deus que providenciou o cordeiro para Abraão. Ele é o Deus que fez o mar abrir para o povo de Israel passar. Ele é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ou dos leões, né, que estava dentro da cova. Ele é o Deus que gerou um projeto na vida de Paulo e foi até o fim com Paulo. Ele é o nosso Jesus que disse que estaria conosco todos os dias. Ele é o nosso Jesus que disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma e em tudo alegrai-vos. Mas eu me pego, confesso aos irmãos, vira e mexe, pastor Gilael, pastor Firmino, eu me pego ansioso com alguma coisa, me pego intensamente, às vezes, preocupado com algo. Às vezes eu me pego à noite, acordo à noite, pensando em alguma coisa, preocupado, achando que se eu não conseguir resolver, talvez aquilo vai gerar um problema. Mas aí, nós como cristãos, o Espírito Santo fica nos instigando para o nosso próprio bem e nos lembrando que existe um Deus. E quando a gente vai para esse texto deixa bem claro como a nossa mente é uma fábrica, uma geradora de insegurança. Eu costumo dizer que os nossos pensamentos tem um complô contra nós. Vira e mexe, está tentando dizer pra gente que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, pra gente ficar ansioso, principalmente, abrindo parênteses aqui, dentro desse contexto que a gente vive hoje socialmente falando, onde o homem acha que tem o domínio das coisas, e quando supostamente perde esse domínio, ele fica sem saber o que fazer. Eu sei que a forma que eu entendo que eu estou confiando no Senhor, o prumo dessa confiança, que eu estou confiando em Deus, é quando o meu coração se enche de paz, sabe? Eu não estou falando de responsabilidade e de cruzar os braços, mas eu estou falando ação, mas com paz, sem angústia, sabe? Sem tristeza, sem desespero, sem precipitação, mas confiança, porque a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento, ultrapassa tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. Então, quando o salmista,
Salomão lhe diz: não se estribe no seu próprio entendimento, antes confie no Senhor de todo o seu coração. Ele sabia muito bem o que estava falando. Então é isso que nós precisamos fazer. É agir, mas confiança. E essa confiança gera paz. Agora, uma observação para finalizar minha fala aqui. Muitas vezes, o agir de Deus em nossas vidas não é mérito nosso. Né? Não é porque eu confio que Deus vai agir. Muitas vezes eu não confio, mas Deus age. Então, assim, é a graça do Senhor em nossas vidas. Ele provando que, mesmo às vezes diante do medo, da insegurança, Ele está conosco. Olha o exemplo dos discípulos no barco. Né? Mesmo eles não tendo fé, mesmo eles temendo, mas Jesus vai lá e aquieta o mar. E mostra para eles que realmente e verdadeiramente Jesus estava com ele. Assim, penso que seja conosco também. Muito bem, 11 horas e 19 minutos, Pastor Firmino. Na verdade, o que acontece é que a gente vive um conflito diário, né? A gente tenta manter as coisas em uma ordem, em um pensamento, em um propósito, mas aí muitas vezes está tudo indo segundo a direção do nosso coração. E aí a gente entra no conflito em relação à vontade de Deus. Bom, eu quero que seja assim, eu vou fazer isso aqui para dar esse resultado, enfim. Mas e aí? E a vontade de Deus? E aí agora que começa a relação da confiança, né? Bom, eu vou confiar no meu pensamento, no meu propósito, mas e a vontade de Deus? Será que eu estou confiando em quem mesmo? Em mim ou em Deus? Provérbios diz assim, há um provérbio lá no livro que diz assim, o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Não é? Então, essa questão da confiança, entre o confiar em Deus e o agir, de maneira que uma coisa, a ação não atrapalhe ou não passe por cima da confiança, é um desafio. É um desafio, e esse desafio nós vivemos a todo instante, né? Entre agir e não agir precipitadamente, né? Ou ter que agir e não agir precipitadamente, buscando assim a direção, o propósito e o tempo de Deus. É um desafio para nós, né? É um desafio. E ora momento nós vamos, isso não é mérito, né? Isso não é mérito, nem tampouco podemos ser tão intensivo em dizermos que é demérito. Por quê? Porque nós vivemos entre o humano e o espiritual. Vivemos nessa terra, o desafio é a gente estar olhando para cima, como Paulo nos recomenda, mas ora momento nós estamos apegados, nós nos apegamos olhando para as situações, né, para as adversidades, e às vezes a adversidade nos atrai mais do que o aceno de Deus na sua palavra, né, na sua experiência dinâmica, né, do Espírito Santo está trazendo para nós uma palavra de consolo, ou trazendo para nós, dentro do nosso coração, né, aquela certeza de que podemos confiar em Deus. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Agora sim, eu preciso, a despeito de ser o tempo ou não, eu preciso estar preparado, eu preciso buscar organizar as coisas, programar as coisas, não é? Calcular direitinho as coisas. Tem esse lado humano, e eu costumo dizer que é uma dobradinha, né? A vida cristã é uma dobradinha. Eu preciso fazer como se tudo, orar como se tudo dependesse de Deus, e preciso trabalhar como se tudo dependesse de mim. Então, mesclar entre inspiração e transpiração é um desafio, né? É um desafio. Daí, a gente precisa estar diante de Deus de maneira bem clara, né? Bem clara. Colocar diante do Senhor as nossas questões de maneira bem clara, para quando a resposta dele chegar, a gente não tenha conflito em entender se é Deus realmente que está falando, né? Se é o inimigo que está tentando nos enganar, tá? Mas essa dobradinha entre a gente, entre nós, né? Fazendo a nossa parte
né, transpirando o necessário e orando o necessário, né, vivenciando aí o percentual de inspiração e o percentual de transpiração, né, essa dobradinha ela é muito boa. Eu sempre trabalhei assim na igreja, sempre instiguei a igreja a orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós, né? A gente não pode buscar a Deus e cruzar os braços, buscar a Deus e não se programar e não se preparar, porque a oportunidade vem, a gente precisa estar preparado para enfrentá-la. Porém, é um desafio, né? É um desafio muito grande. A questão da confiança, como é, pastor, que a gente pode discernir a fé, a confiança, Deus, né, o humano, o carnal. Eu vou pegar novamente a palavra grega pistes, né? Pistes ou pisteu, que é a palavra crer, e vou acrescentar a conjunção em, né, que é a palavra fé. Pistes ou pisteu é a palavra crer. Mas quando acrescenta a conjunção em, vira fé. É crer em. Isso significa que eu preciso estar, para ter fé, eu preciso estar relacionado com o meu objeto de fé. Eu tenho que ter um relacionamento com ele, né? Então a fé vem desse relacionamento com Deus. Quando a gente vai lá para o pai da fé, Abraão, a gente percebe isso, a gente vê isso, que Abraão era o homem que estava envolvido a todo instante com o seu objeto de fé, que era Deus, né? E Deus estava envolvido com Abraão. Então, quando a gente vive a fé, ou melhor, quando a gente vive o relacionamento, o envolvimento, e fé é isso. Fé é isso, é você viver um envolvimento com Deus, na certeza de que Ele não falha, de que o que você pediu, diz lá Hebreus capítulo 6, né? Se não falha a memória, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem, né? Então, quando você vive esse relacionamento, isso é que é fé. Ah, eu tenho fé em Deus, mas eu não falo com Ele, eu não oro, eu não leio a Bíblia, né? Eu não me envolvo com Deus nos seus propósitos, né? Então eu tenho fé, mas meu tempo todo é para o trabalho, meu tempo todo é para minha empresa, para os meus investimentos. Aí a pessoa, quando chega o momento de ter que definir a vontade de Deus na vida dele ou a direção de Deus, a pessoa vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade. Eu costumo dizer que a gente, no momento da dificuldade, a gente se agarra àquilo que a gente está acostumado, que a gente está convivendo, né? Que está convivendo. Certa feita eu falei sobre essa questão, até no que diz respeito à salvação, lá no último momento. Ah, por que determinadas pessoas poderão não se salvar? Porque elas vão se apegar no último momento àquilo que elas se apegaram enquanto estavam vivendo. Pô, uma pessoa que se apegou demais a determinados objetos de fé, no momento da morte, vai clamar por aquilo ali, né? Eu lembro de um irmão que no momento ele percebeu que a morte estava chegando, ele pediu que trouxesse a Bíblia para ele. Porque ele tinha um relacionamento, ele era novo crente, mas estava vivendo um relacionamento muito intenso com a Bíblia. Traz aí minha Bíblia, a filha trouxe. Ele morreu agarrado com a Bíblia, né? Então a pessoa morre agarrada com aquilo que foi importante para ela durante a sua vida. Isso para mim é uma condição sine qua non. E aí está a dificuldade de eu entender determinadas religiões ou determinados comportamentos religiosos, a salvação para essas pessoas, né? A menos que alguém chegue e fale, a menos que alguém chegue e pregue e faça o apelo e ela obtenha uma resposta, caso contrário ela vai morrer agarrada com o que ela foi objeto de fé dela durante a vida. Né? Então, a vida cristã é assim mesmo. Quando a gente está envolvido com Deus, né, que é o episteuem, né, que é a crer, uma crença envolvida com o objeto da fé, fica mais fácil da gente entender a voz de Deus, fica mais fácil entender a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. Tá certo? Então, essa é a minha palavra nesse momento. Vamos para frente, que daqui a pouco tem mais. Eu
Acabei de ler um livro, pastor, muito interessante, do Viktor Frankl. É um psiquiatra que ele passou pelo campo de concentração nazista e sobreviveu. Naquela altura, até comentei com o pastor Firmino, lá no seminário, ele perdeu a esposa, a irmã, a mãe e o pai. Só ele sobreviveu. E ele era todos os dias, a todo instante, movido a desistir de tudo. A desistir da própria vida. Mas ele disse que preferiu continuar, preferiu não desistir. Havia até uma forma de falar em tirar a vida, que era pegar no fio, né? Era um jargão que eles usavam. Pegar no fio era o quê? Era uma cerca elétrica que tinha ao redor dos galpões, e quando a pessoa queria se matar, pegava nesse fio e morria, porque desistia, né? E de várias coisas que ele trata no assunto, inclusive esse livro é considerado um dos 10 livros que mais influenciou a humanidade depois da Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele diz algo muito interessante, diz assim: não é o que eu espero da vida, é o que a vida espera de mim diante das circunstâncias, né? Diante das circunstâncias ruins, difíceis, como a gente vai se comportar? Né? Como eu irei me comportar? Qual será o nosso principal combustível motivador para que a gente passe por aquilo ali sóbrio, confiante? Ele é um psiquiatra, com certeza ele usa muitos métodos científicos. Tem até um método que ele usa que foi muito famoso mundialmente, a logoterapia, né, que é buscar um sentido para a vida, ou seja, um sentido maior do que aquele momento que você está passando difícil. No nosso caso, como cristão, o nosso sentido maior é Cristo. É o nosso amor por Cristo, é a nossa confiança em Cristo, saber que Ele está conosco e Ele tem o domínio. E isso aí não é forjar em nossa mente um escape abstrato no qual não existe. É uma realidade. Jesus existe e Ele está pronto para nos ajudar mesmo. Só que o capitalismo, o materialismo, a correria do dia a dia, como o pastor citou aqui, a pessoa faz muita coisa e vai resolvendo, aí ela acha que ela pode resolver, ela pode fazer, mas chega a hora que foge das mãos dela. Aí bate aquele vazio existencial, bate aquela insegurança. O que eu faço agora? Né? Porque não acostumou a colocar fé no Senhor. Não acostumou a colocar fé em Deus. Colocar fé naquilo que ela via, naquilo que ela tocava, nos recursos financeiros, no poder intelectual, nos certificados pendurados na parede e etc. Mas o segredo é, como o provérbio está escrito aqui, está escrito em provérbio, confiar no Senhor de todo o coração. É um desafio? Mas é o segredo. Muito bem, 11h31, vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para segunda parte do nosso debate Melodia dessa sexta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. 10 minutos, torcida brasileira. Estamos no jogo. A dengue cresceu em campo, a zika e chikungunya são sempre um perigo. É hora de ir pra cima deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí? Secou, guardou? Fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa. Que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque aos focos do mosquito. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Se é emoção, já pode aumentar. Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia, conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. A emoção, sem emoção, sem emoção. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. Aí, a Rádio da Emoção, Melodia, 17 anos juntos, obrigado, meu Deus, obrigado você também pela audiência, Melodia. 11h36 de volta. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, na manhã desta sexta-feira estamos discutindo aqui na Melodia esse tema sobre a confiança em Deus, né? E aí a gente fica querendo saber, né? E aliás o tema procura responder essa pergunta. Eu posso aferir se estou confiando em Deus ou em mim mesmo? Como é que eu consigo saber isso, né? Afinal de contas, a gente tem tantos propósitos, tem tantos planos, né? Fazemos tantas ideias, enfim, essa caminhada, às vezes a gente não fica confuso em relação a isso e a gente está aí discutindo esse tema. Vamos lá. Pastor André, é o seguinte, vamos voltar aqui também para o nosso vídeo. Confiança e fé, a gente está falando da mesma coisa ou não? Sim, andam de mãos dadas, né? Eu só posso ter uma consciência de confiança se for gerada de mim fé. O pastor citou aqui o texto bíblico de Hebreus, né? Mas a gente vê lá em Abacuque que sem fé, né? Aqui que ter fé não retrocede, sem fé é impossível ver a Deus. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 10 também. A gente vai ver também lá na carta aos Romanos. Então, a fé e a confiança está tão entrelaçado que é difícil a gente separar e tentar explicar um e explicar outro. Então, eu costumo dizer que estão juntas. Não tem como a gente explicar.
só posso ter confiança se eu tiver fé. Só tenho fé se eu tiver confiança. É assim que eu penso. E como a gente escreveu, já citou aqui, e a gente vê escrito na palavra de Deus, Jesus passou por isso. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, algumas pessoas passavam zombando dele, né? Confiou em Deus, e agora? É isso que aconteceu? Né? Confiou? Cadê? Você me disse que é Deus? Cadê seu pai? Né? E às vezes o que acontece conosco é a nossa própria mente dizer isso pra gente, né? Mas cadê o seu Deus? Confiou em Deus? Por que tudo está acontecendo na sua vida? Né? Bem sabemos que muitas coisas acontecem em nossas vidas por consequência de escolhas erradas, por consequência da própria ansiedade, por consequência da precipitação. Eu posso falar isso com muita propriedade, mas é o que eu disse aqui. O segredo é o que eu fazer, o que fazer diante de tais circunstâncias. Eu, como cristão, eu tenho que agora ter essa fé, não deixar que a minha mente cogite contra mim mesmo. Eu preciso saber separar. É como se eu tivesse o poder de fora observar o que a minha mente está pensando. Não sei se o pastor já passou por isso, ou tem uma explicação psicanalista para esse, porque dá a impressão que a gente sabe o que a nossa mente está pensando ou está querendo. É como se a gente fosse um espectador, a gente está observando. A gente percebe que a nossa mente está ansiosa, a gente percebe que nós estamos querendo algo muito afoito. Então, nesse momento, a gente tem que parar, respirar e pedir a orientação ao Senhor. Deus, o que eu faço? O que eu faço? Isso é fé. Isso é confiar no Senhor. É entregar o nosso caminho ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É isso que nós precisamos fazer. Ter essa fé. A Bíblia, ela não é um livro somente para ficar no âmbito abstrato, somente para ficar no âmbito do enfeite. O pastor, deixa eu citar um texto baseado no que o senhor falou, o Salmo 34, se não me falha a memória, 34, né? Eu sei, me corrige aí, porque o salmista diz assim: por que estás abatido, minha alma? Né? Sim. Ele observa que a alma dele, dentro dele, tinha alguma coisa que não estava normal, né? Que não estava normal. E aí ele faz a pergunta, né? Que leva para a questão lógica: por que você está assim? Por que está assim? Por que você está abatida? Aí vem ele mesmo dar a resposta: espera em Deus, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele detectou, sim, né? Sim, que é a alma dele. Interessante, pastor, que confiança, isso não quer dizer que a minha alma não esteja abatida, ou de repente a gente pode estar cabisbaixo, triste. Que a gente acha que confiança é no meio da luta, da tribulação, tá feliz, tá alegre, tá com um sorriso no rosto, e não é por aí, né? Eu posso estar temoroso por dentro, mas Senhor, está nas tuas mãos. Eu confio em ti. Porque nós somos seres humanos, né? A Bíblia ela tá eivada de comportamentos primários. Ela está eivada de comportamentos primários, a priori, de ansiedade, estresse, medo, né? Abraão chegou um momento lá da caminhada de Abraão que ele entrou em depressão. E o texto diz, o sentido do texto ali é depressão profunda, né? O cara sai para um lugar que ele não sabia onde era, nem sabia o que ia fazer, mas saiu no altruísmo exacerbado. Chegou um momento que o cara olha para os quatro cantos: eu não sei realmente para onde eu vou, eu não sei realmente o que eu vou fazer, eu não sei realmente se vai acontecer aquilo que me foi prometido, né? E aí, como foi que Abraão saiu daquela situação? Uma manifestação teofânica, né? A teofania de Deus, mostrando a estrela do céu, as areias do mar, e desconta aí, né? Então Deus traz para Abraão uma palavra que mexe com a fé de Abraão, e ele dá prosseguimento. Ele não desiste, não, ele sai daquela situação e dá prosseguimento.
Elias também passou por isso no primeiro momento. O rei Josafá, quando recebeu a notícia de que estava sendo invadido, Josafá tremeu, colocou diante de Deus em oração. Nós não sabemos o que fazer, não temos força, mas nos resta agora olhar para o Senhor, né? E Deus então trouxe para Josafá um alento. No primeiro momento, Jesus passou por isso também, né? Vários outros passaram, Jesus passou por isso também, até entender como homem Jesus passou. Jesus entrou em depressão, pediu a Deus menos. Mentira, esse cálice, eu não quero beber, primeiro, mas ele entendeu. E quando ele entendeu, ele levantou dali designado, ou resignado. Então, quando a gente dá lugar, no primeiro momento vem o lado humano, né? Vem o lado humano, o medo, o receio, a ansiedade, né? O que fazer, como será e tal. Mas quem tem um relacionamento com Deus, começa a colocar isso diante de Deus, e esse primário vai dando espaço a um secundário, que é a fé. Entende? Isso acontece com os melhores crentes. Chega no consultório e o médico diz, você está com câncer. A casa cai. Aí a fé vai reconstruindo ele para uma reação, né? Para uma reação de possibilidades de tratamento, de busca de Deus e de busca de médico, de busca de exame. Ele vai se reconstruir. Mas no primeiro momento é assim, o humano chega em primeiro lugar. Não vem me dizer que a fé chega em primeiro lugar, não. A fé, ela vem posterior. No primeiro momento vem o medo, vem a angústia, vem a tristeza, vem a depressão. E aí, quando o crente começa a se relacionar com Deus, exercendo realmente a fé, que você falou aí da fé de crer, né? A fé é o crer na prática, né? É a prática da crença. É a prática da crença. Então, quando eu começo a exercitar a minha crença, isso passa a ser fé. Como é que eu exercito a minha crença? Me envolvendo com Deus, né? Buscando aí. Então, os dois estão... É o mesmo, é um corpo só. Crença e fé é um corpo só. Só que a fé é um passo que a gente dá, né? É um passo. Costumo dizer que é aquilo que Deus disse para Moisés, né? O mar não estava aberto ainda não. Aí Deus disse, diga o povo que marche. O povo começou a marchar antes do mar se abrir. Isso é fé, né? É você, na minha interpretação de fé, no meu conceito de fé, é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Se Deus coloca o chão primeiro, não há fé. Mas isso é razão, é lógica, é óbvio. Percebe aí que, como o senhor falou, olha só, primeiro o mar estava fechado. O farol estava vindo atrás com todo o seu exército. Uma situação complicada, difícil. Mas aí Deus disse, marche. Ou seja, a fé vem logo em seguida. Sim, sim. Né? Então dá a impressão que a fé, ela sempre aparece em situações onde é necessário exercê-la. Então, por exemplo, se eu saio daqui agora da rádio e vou para casa, eu tenho fé que eu vou chegar em paz em casa, enfrentando o trânsito, passando pelas ruas. Alguma coisa pode acontecer comigo, eu não sei. Mas eu creio que eu vou chegar lá. Não é? Da mesma forma é quando acontece alguma coisa com a gente. Os problemas, as dificuldades, é um despertar para a fé, digamos assim. Né? É algo que já existe dentro de nós, mas que ela vem à tona nesses momentos. Quando Sim. não vem, quando a gente se desespera, é porque a gente nunca teve. Com certeza. Não é? Voltando um pouco a Jesus, o humano de Jesus tomou conta dele no Getsemane. O humano dele tomou conta dele. Né? Medo, aflição, né? Passou por um fenômeno que não é comum acontecer, dos poros se abrirem por causa da tensão, tão tenso que ele ficou, dos poros se abrirem e ele suar sangue. Né? Mas quando ele entendeu a questão da missão, do propósito de Deus, do que Deus tinha estabelecido, ele levantou dali, não quer passar não, né? Não vai passar não. Então ele levantou dali disposto realmente a ir com carne, como homem, como Deus, para a cruz. E foi para a cruz. Mas no primeiro momento o humano chega. Não adianta dizer, lê a Bíblia para você ver todas as experiências. No primeiro momento chegou o humano primeiro. Posterior,
a posteriori chega a questão da fé, a questão espiritual. Muito bem. Nós temos o exemplo, pastor André, do Salmo 125, né? Que diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E o Monte Sião era aquele símbolo de fortaleza, né? Quando Davi tomou a cidade ali dos Jebuseus, também ficou conhecido como cidade de Davi, né? A fortaleza. E esse exemplo de que seremos inabaláveis do ponto de vista dessa oscilação, dessa queda. E os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O que mais quer dizer esse texto, pastor? Esse texto aí tem sido muito usado por pregadores oportunistas, triunfalistas, que querem distorcer a essência do Evangelho, distorcer a imagem de Deus, distorcer o sentido da fé, como se o crente tendo uma certa fé, nada de ruim vai acontecer com ele. Eu já cheguei a ouvir de um pregador dizer que o que Jesus levou na cruz levou todos os nossos problemas, doença, enfermidade, sendo redundante. E ele disse que nem febre a gente deve ter, porque Jesus levou tudo na cruz, né? Você vê o tamanho da heresia. Então eles pegam esse texto aí como algo literal. A teologia de Kenneth Hagin, né? Exatamente, bem lembrado, pastor. Isso aí, cara, isso aí não é bíblico, isso nunca foi bíblico, isso aí é conversa para boi dormir. Tem muitos ouvintes nesse momento que estão nos ouvindo, dando esse privilégio de nos ouvir, e está passando por lutas e por dificuldades, né? Mas o segredo é, mediante das lutas, das dificuldades, confiar que o Senhor vai abrir uma porta. Algo vai acontecer. Só basta confiar, só basta permanecer, só basta continuar. Senhor, eu não tenho condições. Olha a fé, por mim mesmo eu não tenho condições. Mas no seu nome eu vou. No seu nome eu farei. O Senhor mandou marchar, eu vou marchar. E esses montes inabaláveis? Ali foi uma figura de linguagem que Davi usou. Ele viu um monte lá. Realmente, nós somos como um monte no Senhor. É um pleonasmo, né, que ele utiliza. O monte, nesse caso, é o próprio Senhor, né? Nós somos, ficamos firmes no Senhor, não em nós mesmos. Aquele texto mesmo do Salmo 40 que diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Aquela paciência é com nós mesmos, não é com Deus, não. A gente não pode ter paciência com Deus, não. Não, eu vou ter paciência com Deus aqui, que Deus está demorando um pouquinho. Deus não tem paciência. Não, é paciência com a minha ansiedade, é paciência comigo mesmo. Eu preciso ter paciência com as minhas angústias, com a minha pressa e confiar no Senhor. Então, pastores, tem muita gente nos ouvindo que está passando por isso nesse exato momento. Muitos conflitos, muitas lutas, até por conta de algumas mensagens que eles têm ouvido, têm duvidado da própria fé, têm achado que está em pecado, têm achado que Deus não escuta, que Deus é melhor para os outros, mas para Ele não. Começa a vir as comparações, porque fulano deu certo e comigo não está dando, então Deus está com ele, comigo não. Aquela pessoa abençoada eu não, porque ele tem isso, tem aquilo, e eu não tenho lutado. Então começa a tirar a amplitude grandiosa da fé, do reino, e encolher em um contexto materialista, totalmente humanista. Agora sim, pastor Firmino, a confiança, o que precede a confiança é o conhecimento, né? Geralmente você não confia em quem você não conhece, né? Acho que a confiança em Deus você precisa também conhecer a Deus primeiro, senão você não vai estar artificialmente confiando em Deus, né? O que eu falei ainda mais um pouco atrás sobre a questão da diferença de crer e fé, né? Que crer, fé é a impulsão, é você ser impulsionado a se envolver com o objeto, com seu objeto de crença, com seu objeto de fé, né? Então é um envolvimento que eu tenho. À medida que eu vou me envolvendo, eu vou
provando, experimentando, vendo. E o conhecimento de Deus, quando se tem um relacionamento com Ele, um envolvimento com Ele, o conhecimento vai sendo gerado, né? Vai sendo gerado. E ninguém demove as certezas que a gente vai adquirindo acerca de Deus quando a gente vai se envolvendo com Ele. Quando a gente vai... Então, pergunta para o senhor, pastor, desculpa. Sim. Estou sendo um psicanalista. Uma pergunta muito interessante. Uma pessoa que tem um problema de ansiedade patológica, ou de doença mesmo, né? Que precisa ser tratada. E a ansiedade atrapalha ele em muitas situações. Tipo, ela fica preocupada constantemente. Onde entra a questão da fé. Porque, digamos, seja um cristão, mas ele está com um problema físico, emocional, comprovado cientificamente, né? E precisa tomar medicações, às vezes, ou ser acompanhado pelo profissional. E onde a gente pode separar essa ansiedade física, digamos assim, com a ansiedade que gera falta de fé no Senhor? Porque muita gente está passando por isso e confunde, né? Poxa, é porque eu não tenho fé em Deus, né? Eu ando constantemente angustiado, a pessoa pode estar se perguntando, né? Ô, pastor André, deixa eu lhe falar uma coisa e falar para todos os ouvintes, né, acerca dessa pergunta, ansiedade e fé. Veja bem, a realidade é uma só. As duas não podem permanecer no mesmo recipiente. Quando uma chega, a outra sai. Quando uma chega, a outra sai. Se a ansiedade chega e toma conta, a fé sai. Se a fé chega e toma conta, a ansiedade sai. Então, eu costumo dizer que os dois, né, ou as duas, não residem, não se apossam da mesma cumbuca, tá certo? Agora, qual é o desafio do crente diante da ansiedade? Às vezes, se precisar tomar um remédio como freio, é o carro que está desgovernado. A ansiedade é a mente acelerada, né? É a mente acelerada que desencadeia aflições, comportamentos, às vezes histeria, né? Às vezes histeria, e que precisa de um freio, né? Precisa de um freio. Esse freio, eu estou falando agora pela questão humana, né? No tratamento, né? Tem um exercício físico que pode ser feito, né? Tem um remédio que pode se tomar. Agora, o que não pode é a pessoa viver à mercê da ansiedade. Alguma coisa precisa ser feita. E pode ser feita. Né? Alguma coisa pode ser feita. Não tem coisa para queimar, assim, não tem coisa melhor para queimar a ansiedade do que exercício físico, né? Exercício físico. Você queima boa parte da ansiedade. Mas se precisar tomar um remédio provisório, porque o grande problema, eu sou psicanalista e eu admiro a psicanálise, porque a psicanálise não instrui você a conviver com o problema, passivamente. Há psiquiatras, né, e psicólogos e há médicos por aí que passam remédio e deixam a pessoa à mercê do remédio. Muitos fazem isso. E o remédio vai gerando na pessoa dependência e dopando a pessoa, né? Dopando a pessoa. Você percebe uma pessoa que toma remédio, ela fica meio bestolada, grogue. Porém, o que tem que acontecer? É o remédio junto com a terapia, porque a terapia vai dar condição a você restabelecer o seu estado emocional, o seu equilíbrio emocional, né? A terapia, enquanto o remédio vai saindo. O remédio vai saindo, vai sendo desmamado e você entra com a terapia. E essa terapia envolve também oração, leitura da palavra de Deus. Eu estava vivendo uma situação de ansiedade e aquela angústia, compartilhando com os irmãos. E aí eu já tinha lido aquele texto várias vezes. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu estava meio deprê por causa de um problema de labirintite que era intermitente, não passava. Né? E um dia eu estava lendo a Bíblia e li esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a gente está deprimido, quando a pessoa está em depressão,
parece que ela vê tudo em preto e branco, ou nublado. A vida perde a cor. Fica cinzento, né? Cinzento. Por mais que as flores estejam coloridas, o depressivo ele não vê as cores, o céu azul, é tudo preto e branco. E aí eu caí assim para trás com a Bíblia aqui no meu peito, e quer dizer então que no dia que tudo estiver nublado, sem cor, se eu ler a palavra, eu vou ter luz. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Então eu vou ler a palavra de Deus. E foi uma das terapias que eu utilizei muito para poder aplacar determinados momentos de ansiedade, determinados momentos de aflição. Entende? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Naquele momento o Espírito Santo falou diferente ao meu coração. Então, sempre que eu me sentia assim, meio angustiado e tal, eu ia para a palavra. Né? E aí eu via, o salmista viveu isso também. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Fazendo questionamento, espera em Deus. Né? Foi a terapia do salmista, esperar em Deus, entrou. Então, o divã de Deus, né? Antigamente, Caio Fábio, na época áurea, ele escreveu um livro que era muito bom, o Divã de Deus. Você tem, né? O Divã de Deus. E assim por diante. Mas a ansiedade, ela precisa ser contestada de alguma forma, tá? E o maior confrontador da ansiedade é a fé, sem sombra de dúvida. Muito bem. Gente, 12 horas, quero agradecer aqui aos nossos debatedores, obrigado ao pastor Firmino Neto, também ao pastor André Prates, obrigado você pela audiência. Melodia, tá vindo o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas chegando, e o debate Melodia fica assim: segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Ninguém é igual a Jesus.